Nossas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo de número 11, o tema é o verso de número 28. Hoje é o terceiro dia da temporada, renovar as forças em Deus. Confesso, irmãos, que hoje também eu estou aqui no estreito, porque a última ministração foi do evangelista Jonathan. Aí o evangelista César traz essa saudação abençoada. Aí vem o evangelista Alessandro e traz também esse dízimo aqui abençoado, E agora eu fico aqui no estreito, Mas que Deus possa me usar da mesma forma. Irmãos, sexta-feira, se eu fizer uma pergunta, quem está cansado? Eu tenho certeza que todos vão dizer que todos estão cansados, Passamos uma semana aí, finalizamos mais uma semana para a honra e para a glória de Deus, com os nossos compromissos, com os nossos afazeres. E vamos ler aqui o versículo tema. Mateus capítulo 11, verso 28 vai dizer: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, eu lendo e meditando durante a semana sobre esta mensagem e sobre o tema que diz renovar as nossas forças em Deus. E aí Deus colocou no meu coração um motivo para que a gente possa vir a Ele, E aí eu comecei a viajar na palavra, comecei a ler, comecei a estudar. Cada mensagem que eu ler aqui nesta noite, irmãos, cada um deles vai ter um tema, um porquê de cada palavra. Mas eu acredito que os irmãos vão entender aonde Deus falou ao meu coração com essa mensagem. E aí eu pensei nisso, Qual o motivo para vir a Ele? Porque diz aqui, renovar as nossas forças em Deus. Então quem renova as nossas forças é Deus. Tudo hoje, nesta noite, é para a honra e para a glória de Deus. As nossas vidas, os nossos passos, nosso caminho, nossa família, nós entregamos a Deus. E pensando em Deus, eu comecei a meditar ao Senhor motivos para que hoje eu e você pudesse estar aqui, vindo buscar a Deus e vindo também buscar as forças sendo renovadas em Deus. E aí Deus me levou em algumas passagens bíblicas, não é preciso acompanhar, a não ser que você queira. E aí Deus me levou em João capítulo 6, verso 68. João 6, verso 68, como eu disse, cada mensagem ela tem um contexto. Porém, Deus diz assim, João 6, 68, Senhor, para que iremos nós, se Tu tens a palavra da vida eterna? Então Deus já coloca aqui no meu coração, que um dos motivos para que eu e você venha até Ele, é que somente Ele tem a palavra da vida eterna. Somente Ele tem o caminho correto para a minha e para a sua vida. Continuando nas minhas leituras, continuando nos meus estudos, Deus me levou em João 14, verso 6, que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí aqui vemos mais uma oportunidade, mais um motivo de que eu e você possa vir até Ele. Como Ele diz, vinde a mim. Ele diz para mim e para você, venha até mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Continuando a minha leitura, Jesus me levou em João 6,35 e diz assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Continuo, irmãos, motivos para que eu e você venha até Ele. Então veja que Ele diz que somente Ele tem a palavra da vida eterna. Ele diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E Ele diz que Ele é o pão e Ele diz que Ele é a água. Então Ele mata a sede, Ele mata a fome, Ele é o caminho, Ele nos dá a direção e Ele é a palavra viva, a qual eu e você, nesta noite, entramos por essa porta para ser renovado
as forças neste Deus, o Deus que dá o caminho, o Deus que é a palavra, o Deus que tira a fome, o Deus que tira a sede. Continuando em oração, continuando, Senhor, buscando em Deus, na palavra, Deus me levou ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 21. Irmão, essa noite é para que a gente venha realmente passear na Bíblia. Talvez você, quase todos, eu creio que todos estão lendo a Bíblia, mas se você não teve a oportunidade, hoje à noite já está tendo, você também que está em casa, a oportunidade de ler a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Irmãos, o Deus que nós estamos aqui buscando nesta noite, uma renovação, é o Deus que nos dá o caminho, nos dá o único caminho, é o Deus que temos que seguir, porque só Ele é o caminho, é o Deus ao qual tira a fome, tira a sede, e é o Deus que nos justifica, é o Deus que por si só, Ele colocou o pecado meu e seu nos seus ombros, para que nós pudéssemos ser justificados por Ele. Aleluia. Continuando, irmãos, 1 Pedro 2, verso 22. 1 Pedro 2, verso 22, vai dizer: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Aleluia. Hebreus 4, verso 15, Hebreus 4, versos 15, vai nos dizer: porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, veja que nós estamos nesta noite, buscando renovação, buscando força, buscando um Senhor, um Deus, a qual quer trocar os nossos fardos, os nossos pesos, os nossos anseios, as nossas dificuldades nesta noite. E o que Deus colocou no meu coração é justamente isso. Qual é o Deus que a gente veio buscar? E aqui a gente está vendo aqui na mensagem que Ele é um Deus, que Ele é a única palavra. Só Ele tem a palavra da vida eterna. Nós vemos aqui que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Ele diz aqui para mim e para você nesta noite, que além de Ele carregar o nosso fardo, Ele é o pão da vida. Ele é a água que não vai tirar a nossa sede para sempre. Ele diz para mim e para você que Ele nos justifica. Ele diz para mim e para você que nele, em Deus, no Senhor Jesus, não há engano. E Ele também diz para mim e para você aqui, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite, buscando a renovação em um Deus que nunca pecou. Um Deus que, pelo contrário, buscou o meu e o seu pecado na cruz, para que eu e você adentrasse nesta noite. Como eu disse no início, nós adentramos aqui hoje sim, cansados, afadigados, mas nós entramos nessa porta com um propósito. E se você veio numa noite a qual o tema é renovação em Deus, você entrou para ser renovado. E aqui, irmãos, nessas mensagens que foram lidas aqui, é para você entender qual é esse Deus. É para você e eu entender que é um Deus que não tem pecado. É um Deus que se fez pecador por nós. É um Deus que, como eu disse aqui, assim como nós, ou seja, irmãos, tudo que nós passamos, que nós achamos que é fardo, que nós achamos que é pesado, que nós achamos que é dificuldade, Ele também passou por todas as coisas. Para que eu e você não tenha desculpa de dizer que não podemos, que não conseguimos, que não aguentamos. Pelo contrário, podemos, conseguimos e aguentamos porque Ele venceu o mundo. Aleluia! Se nós temos problemas, dificuldades lá fora, irmãos, nenhum problema, nenhuma dificuldade que nós tivemos ou vamos ter ainda, chega aos pés daquilo que Ele passou naquela cruz por mim e por você. Nós precisamos entender que nós entramos nesta noite para buscar uma renovação
em um Deus que tudo pode. E muito mais do que isso, a gente veio nesta noite buscar uma renovação num Deus que buscou o meu e o seu pecado, num Deus que se colocou na cruz por mim e por você, mas porém Ele não está lá, Ele está vivo, e Ele está aqui nesta noite, para que eu e você possa contemplar a alegria, a satisfação de trocar esse fardo com Ele, de passar para Ele aquilo que você acha que está pesado. E veja que, irmãos, Ele morreu na cruz por mim e por você. Você acha que há fardo para você carregar? Você acha que há fardo pesado para eu e você passar em nossas vidas, se a gente olhar para trás e imaginar o que Ele passou naquela cruz, sendo moído por mim e por você? Qualquer peso, qualquer jugo, qualquer dificuldade, qualquer anseio, até mesmo uma perda de um ente querido, irmãos, isso é nada perto daquilo que Ele passou por mim e por você. E tendo esses pensamentos, irmãos, o Espírito Santo me levou em João 6, verso de número 69, que vai nos dizer assim: e nós temos criado e conhecido, eu volto a dizer, e nós temos criado e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, Ele diz que nós cremos, e nós conhecemos, nós acreditamos que Tu és o Filho de Deus. É esse Deus, irmãos, que eu e você entramos nesta noite para buscar uma renovação. E esse Deus, irmãos, que nesta noite Ele nos faz um convite. Como eu disse, eu fiz vários convites. Acredito que você também deve ter feito alguns convites, até mesmo para o seu familiar, para que viesse. E o convite que Jesus veio fazer para mim e para você nesta noite, está lá no nosso tema, 11:28 de Mateus: vinde a mim todos. Irmãos, para imaginar o quanto isso é forte. Vinde a mim todos. Ele não tem escolhido que é eu ou que é você. Ele diz todos. Vinde a Ele. E sabe por que Ele diz todos, irmãos? Porque, como eu disse lá em Hebreus, Ele passou por tudo que nós passamos. Então Ele diz todos, porque Ele sabe que todos, no dia de hoje, de alguma forma, seja ela qual for, ia se sentir cansado. Todos nessa noite ia se sentir fadigados. Todos nessa noite ia se sentir pesado por algo. O convite que Jesus faz, irmãos, através desse versículo, a gente vê que faz parte, que fala sobre a missão de Jesus aqui nessa terra. A missão de Jesus era morrer por mim e por você. E se Ele teve essa missão de morrer por mim e por você, de buscar o meu e o seu pecado e colocar em suas costas, eu volto a dizer, você tenta imaginar o peso que Ele carregou quando chegou naquela cruz? O peso de todos nós, irmãos. E nós nem estávamos aqui ainda, mas Ele já sabia o que nós íamos carregar. Ele já tinha noção do peso que eu e você ia carregar. E mesmo Ele sabendo que aquele peso que você está carregando hoje, para Ele era nada, Ele falou: eu vou pegar todo o seu peso e vou colocar aqui. E é por Ele ter levado todo esse peso na cruz, que Ele diz: vinde a mim. E que Ele diz que Ele quer trocar o jugo comigo, com você. Porque naquela cruz, quando Ele entregou ali a alma ao Pai, e eu e você foi redimido dos nossos pecados, é como se Ele estivesse dizendo: ó, aqui o peso acabou, agora está leve. Só que aí eu e você, por não caminharmos no caminho do Senhor como deve ser, eu e você, por não obedecer a palavra, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por eu e você não obedecer o caminho, por eu e você não entender que somente Ele tem a palavra da vida eterna, é por isso que eu e você nos achamos pesados. É por isso que eu e você nos achamos afadigados. Porque quando estamos caminhando com Ele, quando estamos junto com Ele, o fardo é leve, porque Ele carrega junto com a gente. E para Ele não há peso, para Ele não há cansaço, para Ele não há dificuldade.
Então, se com Ele não há dificuldade, se eu caminhar com Ele, para mim também não vai haver. E muitas vezes nós pegamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, colocamos nas nossas costas, porque mesmo nós crentes, mesmo nós dentro da igreja, às vezes parece que nós esquecemos quem está conosco. Às vezes parece que nós esquecemos quem carrega esse jugo com a gente. E Jesus, ele nos faz um convite. E convite, como eu disse, todos que estão cansados e sobrecarregados. E se você está sobrecarregado, se você está cansado, é simples. Ele diz: vinde a mim. Veja como é simples. Está cansado? Está sobrecarregado? Está fadigado? Venha a Ele. E não é vir só entrar na igreja, entrar por essas portas e sentar no banco. Não, é vir a Ele. Nós somos a igreja. Então não é a parede, é entrar aqui para vir buscar um Deus vivo e verdadeiro. É entrar por essas portas e entender que Ele está aqui de braços abertos, nesta noite, através da minha vida, dizendo para mim e para você: irmão, vinde a mim. Eu estou aqui. Está pesado? Irmão, está sobrecarregado? Está com dificuldade? Vinde a mim. Venha até mim. É esse o convite, irmãos. O primeiro passo desse convite você já deu. Você já saiu da sua casa. Você já adentrou por essas portas. Esse é o primeiro passo que você podia dar, para ter um pequeno alívio, pelo menos de obediência à palavra do Senhor. Vinde a mim. E ali também Ele nos promete descanso. E veja que lá fora a gente não consegue descansar. As pessoas que estão lá fora estão sempre cansadas e fadigadas. E às vezes, como eu disse, eu tenho uma sensação, eu vou falar de mim, né? Às vezes tem uma sensação que o cansaço e a fadiga, ela vem, porque parece que eu esqueço de quem caminha comigo. Eu esqueço de quem está dividindo o fardo comigo, né? Então assim, Ele me faz um convite e Ele diz assim: quer descansar? É a mesma forma, vem a mim. Aleluia. Vinde a mim. Você quer descansar? Sabe, é como Ele dissesse para mim e para você nessa noite: descansa aqui, o ombrinho está aqui, ó. Aleluia. Vem cá, descansa. Veja que você deu o primeiro passo, você veio, você entrou. Quer receber o segundo passo? É o descanso. Descansa nele. Não descansa na cadeira que você está aí, não. Descansa no Senhor. Sabe como? Sabe como? É simples. O coraçãozinho que você está aí, ó, com seu sentimento, com seu peso, com a sua saudade, com a sua dor, com a sua preocupação, Ele está aqui dizendo do meu lado: vinde a mim. É simples, irmãos. E aí Ele diz que Ele vai nos dar alívio. E esse versículo, irmãos, ele sugere que Jesus, Ele traz o alívio e descanso para aqueles que estão cansados. E aí eu volto a dizer, esse alívio está aqui no altar nessa noite, irmãos. Eu volto a dizer para vocês, o alívio está aqui, ó. O ombrinho do Senhor está aqui, irmãos. Traga para Ele, desde já. Desde ali onde você está, já entrega para Ele. Já começa de agora, irmãos. Porque lá fora, o mundo, e aí eu volto a dizer, nós também, como servos de Deus, pelas dificuldades, pelas preocupações da vida, nós vivemos com estresse, nós vivemos com fadigas, nós vivemos até mesmo desesperados por muitas situações. E as pessoas vivem com medo, as pessoas vivem com ansiedade, as pessoas vivem com depressão. E se você parar para pensar, irmãos, é uma espécie de cansaço assim, de uma fadiga, de um estresse tão sobrecarregado, que às vezes nós achamos que não vamos aguentar. Às vezes nós pensamos o que fazer, como resolver. E nós vemos que esses problemas, irmãos, essas dificuldades que eu e você tem, essas ansiedades que a gente tem do mundo lá fora, de tudo que a gente vive, se a gente for procurar o descanso, e você for procurar uma terapia, você vai ouvir, você vai falar, mas você não vai encontrar o descanso. Se você tirar umas férias, passar um final de semana na praia, se você ir para um monte, ficar lá numa cabana, se você ganhar
uma folga no seu emprego, se você ganhar um troféu, se você tiver um descanso físico de deitar numa rede, na beira de um monte, na beira de um morro, e ficar deitado lá por um dia, por 2, por uma semana, você não vai ter o descanso que você merece. Você não vai encontrar o descanso a qual Deus está prometendo para mim e para você, mesmo com tudo isso, porque nós nos cansamos com a nossa vida, com o nosso trabalho. Quem não quer umas férias prolongadas? Quem não quer deitar numa rede e descansar à vontade? Irmãos, estou falando de um Deus nessa noite que, mesmo com isso, com esse descanso numa rede, com as férias na praia, nos Estados Unidos, nada disso, irmãos, que o mundo vai proporcionar para você e para mim, vai trazer o descanso, ou vai chegar nem próximo do descanso que Ele está prometendo para mim e para você nessa noite. Isso é para que você tente imaginar o Deus, o tamanho do amor que Ele tem por mim e por você. O amor dele é tão grande, irmãos, que Ele não só morreu lá na cruz, Ele veio aqui para mim e para você hoje, para nos dizer mais uma vez: vinde a mim. Está cansado, afadigado? Vinde a mim. É simples, irmãos, nós que complicamos. Eu volto a dizer que é o que Deus colocou em meu coração, e até para te falar a verdade, Deus colocou no meu coração quando eu cheguei aqui no altar. Nós esquecemos, irmãos, quem está com nós. Nós esquecemos quem carrega o jugo com a gente. Então, irmão, esse texto que nós lemos, ele vai mostrar a solução a qual a gente procura. Ele vai mostrar o verdadeiro descanso para a nossa alma. Ele fez um convite: vinde a mim os que estão cansados. E eu e você que está cansado, irmão, nessa noite, ele diz assim, eu até escrevi aqui: nessa noite, eu estou falando de um Deus, como eu disse, o que eu quis frisar, não vou dizer eu não, porque eu nada quero, e eu nada posso, mas o Espírito Santo, nas minhas leituras, no meu estudo, ele me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: você está cansado? Você está fadigado? Ele pede aqui, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você trouxe o seu peso? Eu tenho certeza que você trouxe. Eu tenho certeza que você trouxe o seu cansaço espiritual, financeiro, sentimental, profissional, familiar. Você veio com a bagagem. Você veio com cansaço, você veio com um fardo, seja ele qual for. E Deus colocou no meu coração, irmãos, de eu passar por todas essas passagens aqui, que foi lida, para nós entender que Ele é um Deus todo-poderoso. Para eu e você entender nessa noite que Ele é o Deus que liberta cativo. Para eu e você entender que Ele é o Deus que consola o abatido. Ele é o Deus que levanta o caído. Ele é um Deus que fortalece aquele que acha que está fraco. Porque se você achar que está fraco, irmãos, eu volto a dizer, você está esquecendo quem está caminhando contigo. Então volte a pensar, se você está caminhando com Jesus, se você está caminhando com Deus, não tem como ficar fraco, porque Ele é forte. Ele é a fortaleza, é Ele que nos guia, é Ele que nos guarda, é Ele que nos carrega pelas mãos. Nós estamos falando que Ele traz luz a quem acha que está na escuridão. Ele traz vida àquele até mesmo que se sente morto. E Ele faz esse convite para mim e para você, irmãos. E Deus colocou mais no meu coração promessa. A promessa que Ele faz para nós aqui nesta noite: eu vos aliviarei. Irmãos, não é um convite qualquer. Não é um convite para uma simples religião. Não é um convite para simplesmente entrar pela porta da igreja. Irmão, Ele faz um convite especial. E esse convite, ele vem de tal força para mim e para a sua vida hoje, que é um convite pessoal. É por isso que Ele diz: vinde a mim todos. Que não é um convite para a igreja no total. Não. É um convite pessoal. É seu, é seu, é seu, é seu, é seu, é seu, é meu. É um convite pessoal e único. Deus, Ele te trouxe nessa noite, irmãos, não porque você quis vir,
mas porque Ele quis trazer para você através da minha vida. Louvado seja Deus pela misericórdia do Senhor, e dizer assim: eu sou o descanso. Eu sou aquele que pode lhe dar aquilo que você precisa. Como eu disse, não há férias, não há descanso, não há nada que o mundo possa te oferecer que você vai sentir de Deus. Porque Deus aqui nessa noite, amor, Ele te oferece um descanso permanente. Se você for numas férias, se você passar um final de semana na praia, é só o sábado e o domingo. Quando você chegar na segunda, começa tudo de novo. E nessa noite Deus me trouxe aqui, irmãos, para dizer para você que o descanso que Ele tem é permanente. Sabe de que forma? Às vezes a gente entra por essas portas, irmãos, é como se nós pegássemos nosso fardo e colocássemos ali na porta, falasse: eu vou entrar, e vou ouvir a palavra, e vou ouvir o que Deus tem para mim e para você. E aí Ele disse para mim e para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que só Ele tem a palavra da vida eterna. Ele disse para mim e para você que Ele tem uma promessa de aliviar o seu problema, a sua dificuldade. Ele disse para mim e para você que Ele vem trazer alívio para mim e para a sua vida. E Ele vem dizer para mim e para você: eu tenho um propósito para ter te trazido aqui nesta noite. E o propósito é: tomai o meu jugo e aprendei de mim. Irmãos, para você aprender de alguém, você tem que receber, você tem que buscar o ensinamento. E se você entrou por essas portas, você veio para ser ensinado, para você ser recebido por Ele. E se você não buscar isso agora, enquanto ainda é tempo, a ministração ainda não acabou, já estou acabando, mas ainda não acabou. Porque senão você vai entrar por essas portas, como eu disse, você vai deixar o fardo lá fora. E se você não entregar para Ele nessa noite, se você não trocar esse jugo com Ele, porque quando Ele fala em trocar o jugo, o evangelista Jonathan explicou muito bem o que é o jugo. Que é dois carregando numa madeira o fardo. Mas aí Ele veio e mostrou para mim e para você que não são dois, não é você e o fardo, é você e o fardo de Jesus. Isso mostra para mim e para você que a Bíblia ela vai dizer assim, ó, essa é a ideia que eu particularmente tive do jugo. Que a Bíblia diz assim, ó: andará os dois juntos se não tiverem de acordo? Essa é uma pergunta que fica na palavra do Senhor. Andará os dois juntos se não tiverem de acordo? Não. Andará ou não? Não, né? Então Ele vem dizer para mim e para você: você está falando que vai trocar o fardo, e você está falando que o jugo é aquela divisão em dois. Eu e você precisamos entender que não é dois. Se você veio aqui nessa noite em dois, você entrou você e o seu fardo, mas você vai sair daqui, você, o fardo e Jesus. Ou melhor, Ele vai trocar o fardo com você. Agora, se você não tiver essa oportunidade, ou melhor, se você não se der essa oportunidade de você trocar o fardo com o Senhor Jesus nessa noite, vai acontecer o que eu falei: você entrou por as portas, colocou o fardo lá, e é como se dissesse assim quando acabar o culto: fardo, vamos embora que amanhã nós temos que acordar cedo. E Deus não te trouxe nessa noite para isso, irmãos. Ele me trouxe, te trouxe nessa noite para você entender que Jesus ele não veio para te oprimir, com essa mensagem de dizer para mim e para você que eu e você esquecem quem está andando. Ele me trouxe aqui nessa noite não para oprimir, mas para libertar eu e você. Para eu e você entender que se temos um jugo pesado, se temos um jugo que não está aguentando, irmãos, hoje é a noite, hoje é o momento de você entregar o fardo ao Senhor e trocar, irmãos. Deus é tão bom, irmão, Deus é tão lindo que Ele fala assim, em trocar. Porque Deus colocou assim no meu coração. Às vezes a gente fica tão afadigado com algumas situações na nossa vida, que parece que aquele fardo, a gente pega ele como um bichinho de estimação, né? Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, a gente quer entregar na mão de Deus, mas daqui a pouco a gente está lá pegando de volta. Ô Deus, resolve isso aqui para mim. Aí você fala: estou livre, né? Consegui ficar com o fardo mais leve. Mas aí passa um dia, passa dois,
Aquilo que você pensou, ou que você queria que resolvesse do seu jeito, não foi resolvido. Aí você faz o quê? Não, Jesus, me dá aqui o fardo de novo. Então Deus colocou assim no meu coração, irmão. Deus é tão lindo que se você tiver essa sensação de ter esse fardo de estimação na sua vida, não tem problema. Mas você entregue o seu fardo para Ele. Porque você vai levar o fardo de estimação, mas vai levar o dele. E o dele diz aqui, ó, o meu é suave e o meu é leve. Irmão, você tem noção que eu e você entramos aqui pesado, cansado, seja de qual forma for, como eu estou cansado de ter trabalhado a semana inteira, como eu tenho certeza que todos aqui estão. Não, mas é um cansaço espiritual, é um cansaço financeiro, é um cansaço profissional, é um cansaço familiar. Não importa, irmãos, algum tipo de fardo eu sei que você tem nessa noite. E Ele diz para mim e para você: vinde a mim. Irmãos, como é simples, vinde a mim. Irmãos, a Bíblia diz assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó. Eu li esses versículos falando do nosso Deus, falando do nosso Jesus, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é o caminho, a verdade e a vida, falando que Ele, só Ele tem a palavra da vida eterna, falando que é Ele que nos justifica, falando que Ele nunca pecou, falando que Ele pegou todos os nossos pecados e colocou sobre Ele, para nos libertar, para nos abençoar. E quando eu finalizei a leitura de todas essas mensagens, irmãos, eu perguntei para Deus, falei: Senhor, mas por que tanta mensagem que o Senhor colocou no meu coração? E Ele me respondeu assim, irmãos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmão, se o seu fardo está pesado, o dele é leve, o dele é suave. E a palavra do Senhor disse para mim e para você nessa noite: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é eu, não é o Leandro, mas é a palavra que liberta. É a palavra do Senhor que vai tirar a fadiga que você entrou por essas portas sentindo. É a palavra do Senhor que diz para mim e para você: venha até a frente. E eu vou falar para você, irmãos, Deus colocou também algo no meu coração, porque pela misericórdia do Senhor eu li e estudei bastante, para que Deus pudesse falar conosco nesta noite. Então assim, irmãos, eu gostaria de pedir para que você se colocasse de pé. A nossa irmã Érica vai louvar um louvor aqui que ele é bem conhecido, mas eu tenho a certeza absoluta que ele vai falar muito ao seu coração. E eu não posso negar, irmão, se tiver alguém em meio ao nosso meio que quer entregar a vida para o Senhor Jesus como seu único fiel Salvador, se tiver alguém nessa noite que queira fazer uma conciliação com Deus, se reconciliar com Ele e entregar a vida para o Senhor, venha até a frente, que o Senhor Jesus vai estar aqui de braços abertos, com um ombrinho, como eu falei para você, para que você possa encostar tudo aquilo que você acha que está pesado no ombrinho dele para você. Mas eu também quero fazer, irmãos, um ato profético para mim e para toda a igreja, irmãos. Você veio nessa noite aceitar um convite do Senhor. Você não veio nessa noite ouvir a palavra que Deus tinha para trazer para você, simplesmente. Deus, Ele trouxe eu e você nessa noite aqui, irmãos, para fazer um convite. Vinde a mim. Como eu disse no início, você deu o primeiro passo. Você saiu da sua casa e você veio até essa igreja. Então você já veio a Ele. E Ele diz: vem aqui trocar o fardo. E continuando nas minhas leituras, irmãos, o Espírito Santo falou comigo assim. Salmos 42, versos 1 e 2 diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E diz mais: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Irmãos, ele está dizendo aqui que
a corrente das águas. E ele também diz aqui, a sede de Deus. E ele diz: quando entrarei e me apresentarei perante a sua face. Irmão, se você quer se apresentar perante a face do Senhor hoje, essa noite. E como eu disse, eu quero fazer algo profético através dessa mensagem do Salmos 42. Eu tenho certeza que toda a igreja tem algum fardo que trouxe nessa noite. Como eu disse, seja ele espiritual, seja ele sentimental, seja ele financeiro, seja ele profissional, seja ele familiar. Eu gostaria de pedir, irmãos, para que a igreja viesse à frente. Eu vou pedir para que o pastor, em nome do nosso Senhor Jesus, venha fazer uma oração, se assim o pastor permitir, se assim a igreja quiser, porque não é eu que estou falando, porque eu não convenço ninguém, mas o Espírito Santo convence. Então, irmãos, enquanto a nossa irmã Érica louva, se você quiser trocar o fardo e sair com leve, o jugo dele é leve e o fardo dele é suave, e ele está aqui, como eu disse, de braços abertos e com o ombrinho pronto para que você possa descansar no ombrinho, a cabecinha no ombrinho dele, e jogar aqui, toda a tralha, todo o fardo pesado, joga aqui, irmãos, que ele já pegou na cruz, mas ele vai levar de volta com ele, para que eu e você possa passar por essas portas, livre, leve e solto, porque nessa noite ele veio não simplesmente para trazer uma mensagem para mim e para você, ele veio para mim e para te salvar, em nome do Senhor Jesus. Por favor, tanto assim, se contra o céu peguei, e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei, porque me queres tanto assim. Olha o que ele diz para mim e para você nessa noite, irmãos. Filho, eu quero ser o seu Deus. Irmãos, olha que Deus maravilhoso. Não volte para a sua casa da forma em que você entrou, irmãos. Entregue os seus fardos para o Senhor Jesus. Olha o que ele diz para mim e para você: eu te amo. Da sua glória eu vou desenrolar o revolução, mudar a tua história. Aleluia! Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Meu Deus! Segura a gente orar. Porque eu te amo. Se você for trocar o fardo, você vai ter que falar do seu fardo. Você vai falar do seu peso que você está carregando. Eu só vou olhar. Aleluia! As pessoas estão sobrecarregadas. Não é só trabalho. É quase que inexplicável. Louvado seja Deus. Então a gente precisa todo dia desabafar, colocar para fora. Às vezes o fardo é as mágoas que a gente carrega, sentimentos. Muita coisa, irmãos. E aí a gente ouve a palavra e a gente não compreende. Você precisa colocar isso para fora. Você precisa pedir para Deus hoje um fardo leve. Senhor, eu estou colocando no altar, Deus. Estou colocando os pés da cruz. Por quê? É você que morre. Então vou esperar você orar, colocando os pés do Senhor.
E eu só vou te abençoar como sacerdote da casa. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Fala com Deus. Santo e soberano Deus, recebe, Jesus, o meu fardo nesta noite, Pai. Meu Deus, seja, Senhor Jesus, profissional, que o Senhor sabe que está difícil, Pai. Financeiro, Pai, que está, Senhor Deus, pesado, Pai, pesado. Mas é no teu altar que eu entrego, Pai. A minha vida profissional, Tem uma situação que está te dando sono. mas eu também te entrego, Senhor Deus, o meu fardo, Senhor Deus, familiar. Recebe o Leandro, Pai. Recebe, Senhor Deus, a Amanda, Senhor. A Isabelle nas tuas mãos. Oh, Pai. Sabe que está pesado, Senhor Deus, o fardo, Pai. Não é o dinheiro, não é uma volta. Não é, Pai. Está cansado o fardo, Pai, de imaginar o que meu filho fez. Tudo é suave. É uma troca. Esse livro está. Senhor, os que estão aqui e estavam carregando um fardo pesado. A gente aprende que o Senhor